Bíblias em Mateus capítulo 8. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 8. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, agradecemos, Senhor, pela tua instrução, e queremos rogar nessa noite para que o Senhor abra as nossas mentes, abra o nosso coração, para que possamos entender o que é ser cristão. O Senhor nos ajude a entender o que é ser teu discípulo. O Senhor nos ajude a entender o chamado de Cristo. Senhor, abra as nossas mentes para que possamos sair daqui transformados por Ti. Nós queremos ter as nossas mentes transformadas para fazer a Tua vontade, compreender a Tua vontade e assim servir-te melhor. Nosso desejo, Senhor, é nos tornar cristãos melhores, nos tornar cristãos que façam a Tua vontade. E para isso, Senhor, nós te rogamos para que o Senhor fale, para que o Senhor use o teu servo para uma glória do teu santo nome. Que o Senhor realmente nos faça sair daqui mais repletos do teu Santo Espírito. O Senhor tenha misericórdia de nós. Sabemos que muitas vezes nós somos teimosos em não ouvir a tua palavra, nós somos teimosos para não ouvir a tua voz. Mas sabemos que o Senhor pode tirar a venda dos nossos olhos. É o Senhor que revela, é o Senhor que nos faz entender a tua vontade. E é por isso que nós rogamos, é por isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Mateus capítulo 8, versículos 18 a 22, nós temos uma pequena continuação do texto da semana passada, que nós ouvimos, que nós aprendemos, mas esse não será o foco hoje. Mas eu quero ressaltar algumas coisas antes de ir para o nosso texto. Eu creio que dá para fazer uma grande ligação com esse texto, com o texto que nós vamos ler. Nós vamos ouvir a mensagem do Senhor nessa noite, que é a questão do chamado, a questão de ser discípulo de Cristo, que está relacionado a ser de fato um cristão. Hoje em dia é muito fácil ser crente. É fácil você estar na igreja. É fácil você sentar num banco de uma igreja, ser membro dela e falar muito bem, eu sou um servo do Senhor. É muito fácil você se intitular crente no Senhor Jesus. Uma coisa é ser crente, uma coisa é você se denominar cristão, uma coisa é você se chamar de crente no Senhor, outra coisa é você atender realmente o chamado de Cristo, outra coisa é você realmente ser um discípulo verdadeiro do Senhor. Muitas vezes nós vamos até Cristo por um motivo qualquer e não por aquele motivo real, verdadeiro que deve ser. Por exemplo, que é o que acontece aqui no Mateus 8. Jesus Cristo começa a fazer vários milagres, nós vimos na semana passada. Ele cura um leproso, alguém que estava prestes perto da morte. Ele cura um criado do centurião à distância, sem ao menos chegar próximo daquele criado. Simplesmente com uma palavra ele cura aquele jovem. Nós temos a cura da sogra de Pedro. E depois, no versículo 16, nós vemos Jesus Cristo curando várias pessoas, expulsando demônios e fazendo muitos milagres. Algumas pessoas olhavam aquilo, e essa é a grande reação do versículo 18 a 22, olhavam aquilo e falavam, é isso que eu quero. Olha só como é bom ser crente. Fica doente e eu sou curado. Eu estou passando necessidade e pronto, vem o resultado. Algumas pessoas, nós vemos nos nossos textos, viram a Jesus Cristo multiplicando pães e começaram a seguir Jesus Cristo simplesmente porque agora eu não preciso mais trabalhar, agora eu não preciso mais fazer nada, é só comer. Jesus Cristo dá comida de graça para a gente. Agora é só ficar sentado e comendo pão e peixe para a vida. Eu não acho que eu não aguentaria comer pão e peixe pro resto da vida. Eu já tenho que ficar comendo um dia, imagina pro resto da vida, né? Mas é muito fácil. E as pessoas vão a Cristo exatamente por causa desses atrativos. Só que olha a resposta de Jesus. Jesus Cristo, essas pessoas vêm, Senhor, eu quero ser crente. Senhor, eu quero ser servo
ser teu. Eu quero ser teu discípulo. E Jesus Cristo dá uma resposta um pouquinho diferente daquela que nós esperamos. Olha só, 18 em diante. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha só que bonito, né? Senhor, eu vou te seguir, olha, onde você for, eu estou lá. Só que, olha a resposta de Jesus, mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você acha que ser crente é só usufruir das bênçãos do reino, está muito enganado. Ser crente, você tem que estar disposto a sofrer as consequências também. Ser servo de Deus, você tem que estar disposto a sofrer as tribulações que Cristo promete. Lembra quando Jesus Cristo vai dizer assim: olha, no mundo tereis tribulação. Jesus Cristo não fala: olha, é só vir a mim e agora aproveitar a vida. Em momento nenhum Jesus Cristo promete isso. Chega um outro jovem, chega uma outra pessoa, e diz assim, e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos aqui espirituais, sepultar os seus próprios mortos. A ideia aqui de Jesus é que nós precisamos aprender a ter algumas prioridades. Qual que é a sua prioridade? A minha prioridade é sepultar o meu pai. A gente não tem certeza se o pai daquele homem já tinha morrido ou não, mas o fato é que a preocupação primeira dele era sepultar o pai dele. Jesus Cristo olha para aquele homem e diz o seguinte: você precisa ver quem é a sua prioridade. Se a sua prioridade são outras coisas e não vem de Deus, então você está indo no caminho errado. Lá em Mateus 10, algo bem parecido vai acontecer, no versículo 34 e 39, dizendo assim: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Olha só, eu estou vindo aqui para você aproveitar as suas coisas boas, para você. É muito fácil hoje em dia. Os pregadores hoje pregam exatamente assim. Venha até Cristo. Se você está com problema no relacionamento dentro de casa, se você tem problema dentro de casa, venha até Cristo para tudo ser resolvido. Está com problema financeiro, venha até Cristo para ser tudo resolvido. Está enfermo, venha até Cristo para ser tudo resolvido. Jesus Cristo fala o contrário: está com problema na sua casa? Posso preparar que se você vier até mim vai ter mais problema. Porque você vai encontrar problemas, não entre sangue e carne, porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas você vai encontrar uma grande guerra espiritual na sua casa. Porque luz e trevas, elas estão em constante batalha. Quem ama, versículo 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E a quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Meus irmãos, eu quero que, antes de nós lermos o grande convite do Senhor, eu quero que a gente primeiro tenha essa ideia de que colocar Cristo como Senhor da nossa vida, receber a Cristo como Senhor da nossa vida, do nosso coração, não é tão simples assim. Às vezes nós evangelizamos, é só vir até Cristo que vai ser tudo bom, vai ser tudo maravilhoso. Não é bem assim. Seguir a Cristo é estar disposto a sofrer as consequências também. Seguir a Cristo é estar disposto a tomar a cruz de Cristo e negar a si mesmo. Então, por que vale a pena? Por que aceitar o convite de Cristo, então? Por que seguir a Cristo? Por que aceitar esse convite do Senhor? Se afinal de contas nós vamos ter mais problemas do que se nós não estivéssemos seguindo Ele. E nós temos a resposta lá em Mateus 11, versículo 28 até o 30, que é o texto que eu quero basear hoje, que eu quero focar hoje. Um texto que fala sobre por que vale a pena seguir a Cristo. Por que realmente nós precisamos aceitar o convite. Como é esse convite? O que é ser discípulo de Cristo? Mateus, em todo o seu evangelho, eu tentei mostrar apenas nesses poucos capítulos, mas em todo o seu evangelho, o propósito dele
já falei isso semana passada, é conhecer quem é Cristo, o que Ele fez e o seu ensino. Quem é Jesus, o que Ele fez e o que Ele ensinou. Esses são os 3 propósitos principais. Nós precisamos conhecer Cristo, nós precisamos saber o que Ele fez, a sua obra, e precisamos saber o que Ele ensinou. Esse é o foco. Só que não é simplesmente para um mero intelectualismo, não é simplesmente para ficar apenas na mente. É exatamente o propósito, e é por isso que Mateus vai explicando quem é Cristo, mostra o que Jesus Cristo fez, mostra o que Ele ensinou, e em seguida Ele coloca um convite. Entendeu? Você aprendeu sobre Cristo, você sabe quem Ele é, então agora aceite o convite. Você viu o que Ele fez aqui, você viu como Ele é majestoso, você viu que Ele não é um homem qualquer, então agora aceite a Jesus Cristo. Aceite o convite que Ele te faz. Um desses convites, um dos mais famosos, está aqui, 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Meus irmãos, um dos convites mais conhecidos em todos os evangelhos é esse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e vos aliviarei. Por que aceitar o convite? Como é esse convite? Que convite é esse que Cristo nos faz? Nós vimos em Isaías, e eu peguei apenas o livro de Isaías como modelo, mas nós vimos que até no Antigo Testamento há vários convites. O convite para ir até Cristo é constante. E vale a pena, porque o que Cristo tem para nos oferecer é muito maior do que qualquer problema que nós possamos enfrentar aqui. É maior do que as dificuldades financeiras, é maior do que as dificuldades de enfermidade, são as maiores dificuldades que nós enfrentamos de relacionamento, são maiores do que qualquer problema que nós podemos enfrentar aqui. Aquilo que Cristo nos oferece é muito maior. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos, dizendo lá no capítulo 8, dizendo: olha, eu estou certo de que as coisas que está preparado lá no futuro, lá no final, são muito maiores e melhores do que qualquer coisa que nós enfrentamos aqui na terra. Estou certo. Eu tenho certeza absoluta que vale a pena. Primeira parte desse convite, versículo 28, fala de um convite aos cansados e sobrecarregados. A palavra aqui, cansados e sobrecarregados, nós vamos entender bem. Não quer dizer, Jesus Cristo não está olhando para algumas pessoas que trabalharam a semana inteira, trabalharam o dia inteiro, chegou no final do dia e está lá cansado de tanto carregar a pedra. Está cansado de ficar trabalhando na terra, ou cuidando de gado, ou fazendo qualquer outro tipo de serviço. Não é esse tipo de cansaço, não é esse cansaço físico, é muito mais do que isso. E para entender o que significa esse cansaço, a gente precisa entender como que era a religiosidade daquele povo naquela época. Jesus Cristo nunca foi totalmente contra a religião, mas ele foi contra a religiosidade, ser crente por ser crente, ou ficar apegado a algumas coisas que Deus nunca prometeu. Naquela época havia um grande pensamento, principalmente liderados pelos fariseus e escribas, de que se você quiser chegar até Deus, se você quiser se aproximar de Deus, você precisa obedecer em tudo na lei. Tudo que a lei fala, você tem que obedecer. E eu fico imaginando, como que deveria ter sido cansativo, como que deveria ser a cabeça daquelas pessoas. Eles olhavam para alguém e falavam: você desobedeceu um mandamento, porque olha lá o que você fez, olha o que você fez. Acusações de todos os lados. Se não bastasse só não estou falando nem só dos 10 mandamentos, mas estou falando de toda a lei. Havia uma opressão pela lei de Deus. Então, se alguém pisasse na bola um pouquinho, na lei que Moisés deu, a pessoa já era condenada, já não podia participar do culto, já não podia participar da rodinha dos espirituais da época, dos fariseus e escribas. Só que se não bastasse a lei que Deus deu, a lei que Moisés deu, os fariseus e escribas criaram mais de 600 novas leis que Deus nunca tinha mandado. E algumas leis chegavam a ser exageradas, como por exemplo no sábado, eles não podiam dar mais do que, sei lá, eles colocavam um número lá, podia dar 70 passos no máximo. Então,
no sábado você só podia dar 70. Se você der 71, você já estava em pecado. Já não prestava, você já era excluído do meio do grupinho. Você tinha um número de mastigadas. Você vai comer, você tem um número de mastigadas. Imagina isso, só para vocês entenderem o exagero que era. E é por isso esses exageros, essas leis inventadas por homens, essa opressão que faziam, essa pressão que faziam pela lei, tornaram as pessoas cansadas, abatidas. E eu entendo muito bem isso, porque eu conheço muita gente que fica com aquela pressão, com aquela coisa de que se eu cometer um pecado eu já vou para o inferno. Esquece que a salvação não é simplesmente por aquilo que eu faço, mas sim por aquilo que Cristo já fez. Se eu cometer um pecadinho aqui, pronto, já vou para o inferno. A pessoa não consegue dormir. Algumas coisas são até curiosas, né? Engraçadas. Eu estou com medo de dormir porque vai que eu durmo e eu sonho com alguma coisa que eu não devo e eu morro no meio da noite. Pronto, vou para o inferno. Não, nem que pedir perdão. Ou seja, a obra de Cristo vai para água abaixo, né? Para que Cristo morreu? Para que Cristo veio ao mundo para ser sacrificado? A ideia, o grande ponto para eles era que nós conseguimos chegar a um ponto tal de obedecer todas as leis. Meus irmãos, eu confesso que eu não consigo obedecer todas as leis. Imagine as leis que Deus nos deu, mais as leis que são inventadas pelo homem. Eu acho interessante isso, porque às vezes nós somos bem parecidos com os fariseus daquela época. Nós gostamos de inventar leis, nós gostamos de inventar regrinhas no nosso meio, que Deus nunca mandou, mas que se nós desobedecermos, nós somos piores do que qualquer outra, pior do que até o mundo. Você desobedeceu, você sabe que você não pode fazer uma coisa dessa. Você sabe que não deve fazer uma coisa. Você fez, a Bíblia não manda nada disso, mas você fez, que absurdo. Você não presta. Nós oprimimos, nós condenamos e não somos intolerantes, por exemplo, com irmãos nossos que cometem certos pecados, que nós não somos tentados para determinado pecado, mas nosso irmão é. E daí nós somos intolerantes e achamos um absurdo, colocamos a pessoa até como pagã, como alguém incrédulo, porque afinal de contas ela comete esse pecado. Eu não cometo o outro, mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe os pecados que eu cometo sozinho. Mas ela fez isso, essa pessoa fez isso, que absurdo. Nós colocamos as pessoas como obrigadas a ser santas o tempo inteiro, quando na verdade ninguém é santo, só existe um santo, só existe uma pessoa que obedeceu em todo momento a lei de Deus. O grande problema é que, tanto naquela época quanto nos nossos dias, e nós ouvimos muitos pregadores fazendo isso, pregando isso, aquela ideia de que eu consigo vencer esse pecado. Nós nos tornamos autossuficientes. Nós não precisamos da morte de Cristo, nós não precisamos do sacrifício de Cristo. E daí aquela ideia, né? Eu estou com algum pecado que eu estou querendo vencer, mas não se preocupe, eu vou vencer. Eu vou derrotar esse pecado. Eu vou sair vitorioso sobre esse pecado. E esqueço de pedir ajuda para aquele que já venceu o pecado. Esquecemos, por exemplo, de pedir socorro para Deus. Nós falamos assim, eu vou vencer esse pecado, mas ao menos procuramos ver o que a Bíblia diz sobre aquele determinado pecado. Não procuramos ver o que a Bíblia ensina como vencer o pecado. Esquecemos de orar a Deus pedindo socorro para vencer aquele pecado. Esquecemos que Deus estabeleceu uma igreja para nos ajudar a vencer o pecado. Mas nós queremos fazer tudo sozinhos. Nós achamos que nós podemos, nós conseguimos, e na verdade nós não conseguimos. E é para esse povo, é para essas pessoas que se achavam autossuficientes ou já estavam cansadas de lutar contra o pecado, que Jesus Cristo faz o convite: venham até mim e eu vou trazer alívio para vocês. Eu vou dar um outro caminho para vocês. Eu vou mostrar que existe um caminho melhor para se chegar a Deus. Porque afinal de contas, pela lei, através da lei, ninguém é salvo. Através da obediência da lei, ninguém é salvo. Somente através de Cristo. Nós acabamos de cantar: olhai, sim, olhar para Jesus, porque Ele salva o pecador. Eu não me salvo, eu não consigo.
enquanto eu não aprender que eu não posso nada, que eu não consigo nada, que eu não sou nada, e eu dependo totalmente de Cristo, eu ainda vou continuar no erro, eu ainda vou continuar no pecado. Mas ele diz algo mais. Ele diz que ele vai trazer alívio, é só vir até ele, que ele vai trazer esse alívio para a alma, e nós vamos achar descanso para as nossas almas, lá no finalzinho do versículo 29, e achareis descanso para a vossa alma. Só que Jesus Cristo aqui não está oferecendo simplesmente alívio, ele não está simplesmente, olha, muito bem, é só vir até mim e vocês vão aproveitar a vida como vocês querem. Ele vai dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo. Então a primeira coisa que Deus nos faz, Deus nos chama é chamar para ir até Ele. Primeira coisa, o que nós precisamos fazer? Vai até Ele. Vinde a mim. Essa é a primeira coisa que Deus ordena. A segunda coisa que Deus ordena, Jesus nos ordena aqui, é tomar sobre nós o jugo de Cristo. Jugo, para quem conhece, para quem nunca foi mais para o interior e viveu uma roça, nunca viu um jugo. Eu, por exemplo, nunca vi ao vivo também. Jugo é ao vivo, pelo menos não, né? Só vi de longe, assim, mais ou menos. Mas jugo era um pedaço de madeira pesado que era colocado sobre os animais, que servia para aquele homem que ia dirigir os animais, aquilo lá servia para guiar os animais. Então ele mostrava com aquele jugo, ele puxava de um lado, puxava para o outro, com aquele jugo, o dono daquele animal fazia com que aquele animal trabalhasse, geralmente para fazer aqueles buracos, né, na terra para fazer plantação. Geralmente usava isso, geralmente usavam dois animais, nunca um só. Por isso que James Boyce vai falar assim que esse jugo nós nunca tomamos sozinhos, nós precisamos tomar sempre em duplas, nós precisamos sempre tomar com alguém. É por isso que Deus estabeleceu a igreja, porque nós não conseguimos ser curados juntos sozinhos. Por isso, em Mateus 10, quando Jesus Cristo manda os discípulos, ele manda de 2 em 2. Por quê? Porque nós tomamos o jugo de Cristo, mas nunca tomamos sozinhos. Mas a ideia desse jugo era mais do que animais. Jesus Cristo não está chamando a gente de animal. Na verdade, o jugo também era usado para se referir ao discípulo e o tutor, o discípulo e o mestre. Era aquela ideia de um mestre ordenando o seu discípulo a fazer alguma coisa, ou aquela outra coisa. Era o mestre guiando o seu discípulo para um caminho ou para outro. E é exatamente isso que, quando Jesus Cristo fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando para nós sermos submissos à sua liderança, ao trabalho para Cristo. Então, quando nós falamos que nós precisamos tomar o jugo, nós precisamos aprender a ser submissos ao Senhor. Nós precisamos entender que Deus não nos chama para ficar sentados. Deus não nos chama simplesmente para receber algo. Deus nos chama para trabalhar. Meus irmãos, é triste, isso é preocupante, quando crentes acham que não precisam fazer nada para o reino de Deus. Quando crentes acham que é simplesmente aproveitar as bênçãos celestiais e você não precisa fazer mais nada para o Senhor. Quando Cristo nos chama para ir até Ele e receber esse alívio da alma, Ele também nos chama para receber o seu jugo, Ele também nos chama para ser submisso à sua vontade, para ser direcionado por Ele, para trabalhar para Ele. Lembra da parábola dos talentos? Quando Jesus Cristo entrega alguns talentos para um, talento para o outro, talento para o outro. Teve um lá que recebeu só um talento e ele ficou escondidinho, paradinho, ele preferiu ficar sentado debaixo da árvore com um talento escondido. Quando Cristo volta, chama aquele rapazinho que recebeu apenas um talento e pergunta sobre o talento dele. E aquele homem fala assim: olha, eu fiquei com medo de acabar perdendo o talento que o Senhor me deu, eu escondi, mas está aqui, ó. Muito bem, é para você ter feito alguma coisa com esse talento. É para você ter feito alguma coisa para mim. Deus não nos chama para ficar parados. Outra parábola bem interessante é quando Jesus Cristo conta a parábola dos trabalhadores. Um ele chama logo de manhãzinha, de madrugada, outro ele chama meio-dia, outro ele chama no finalzinho da tarde. A ideia lá é que nós sempre somos chamados para fazer alguma coisa, independente do tempo, nós sempre somos
somos chamados para fazer alguma coisa. Todos nós recebemos dons de Deus para trabalhar para o Senhor. Todos nós recebemos a ordem de Deus para ser guiados por Ele. Então, quando nós somos chamados por Cristo, nós somos chamados para não ficar parado, mas para trabalhar por Cristo. Só um exemplo. Uma das coisas que todos nós somos chamados para fazer por Cristo: pregar o Evangelho. Quando foi a última vez que você falou de Cristo para alguém? Quando foi a última vez que você falou do Evangelho para alguém? Nós estamos rodeados de pessoas que não conhecem a Cristo. Nós somos rodeados de pessoas que não servem a Deus e sabem sobre Cristo, assim, mais ou menos. Daquele jeito, olha, já ouviu falar, alguns até se dizem cristãos, mas na verdade nem sabem quem é Cristo. Nós conhecemos pessoas que trabalham conosco, pertencem ao nosso círculo de amizade, ou moram na nossa própria casa. E nós não falamos de Cristo para a pessoa. E entendam o que é falar de Cristo. Falar de Cristo não é simplesmente chamar para ir para a igreja. Isso é muito fácil. Isso é muito simples. Vamos para a igreja domingo? Depois o pastor vai pegar alguma coisa e ele vai ouvir, né? Aí, quem sabe, o trabalho é dele. Mas Cristo nos chama para pregar o Evangelho, para fazer discípulos. Sabe o que é fazer discípulos? Não é simplesmente entregar o folhetinho e dizer: olha, Jesus te ama, como geralmente nós gostamos de fazer. Fazer discípulos, pregar o Evangelho, é você falar de quem Cristo é. Até um ponto que a pessoa vai falar assim: olha, eu não quero saber disso, eu não quero, parar de falar sobre isso. Ou então um ponto de a pessoa falar: olha, eu acho que eu estou começando a me interessar por isso. Eu quero saber um pouco mais sobre isso. Nós acabamos de ler o texto de Isaías 55, que fala que a palavra de Deus não volta vazia. Nós temos que acreditar que quando a palavra de Deus é pregada, ela não volta vazia. Nem for para ser com condenação, mas ela não volta vazia. Nós precisamos pegar um simples exemplo, só para nos lembrar como que nós somos relaxados para o trabalho de Cristo. E às vezes nós imaginamos que trabalhar para Cristo é trabalhar para a igreja, é trabalhar para homens, e não tem nada a ver. Trabalhar na igreja é trabalhar para Cristo? É, realmente. Só que nós não trabalhamos para homens, nós não fazemos para pessoas, nós não fazemos para agradar pessoas, para agradar o futuro reverendo Manuel. Futuro reverendo Manuel, não é para isso. Nós trabalhamos exatamente para agradar a Cristo. Eu acho interessante quando Jesus Cristo usa a palavra jugo. Porque quando nós falamos de jugo, Jesus Cristo acabou de falar: olha, você está cansado, parece que eu estou vendo um saco bem pesado nas suas costas. Vem aqui que eu vou tirar esse saco bem pesado das suas costas e você vai sentir aquele alívio. Para quem assistiu o filme Peregrino, e quem não assistiu, assista, vale a pena. Principalmente o último, tem duas versões, tem um mais antigo, que é bem limitado, mas é o último tem cheio de efeito especial, mas o segundo aparece o peregrino, ou então o meio livro, que é melhor ainda, ele aparece o peregrino com um grande saco nas costas, e parece que o saco está cada vez maior, e ele está ficando cansado, ele quase não consegue andar mais. Quanto mais ele lê a Bíblia, quanto mais ele olha para a lei, mais ele percebe aquele peso sobre os seus ombros, mais fica difícil de andar e ele não está aguentando mais, até que ele chega num lugar que ele vê uma cruz, e naquela cruz ele começa a ouvir algumas palavras de Jesus, e aquele peso solta, e de repente ele sai rolando rolando abaixo, e pronto, agora ele sente um alívio. E ele sente que ele começa a mexer os braços, né? Olha, agora eu consigo até andar, consigo até me direitar, porque ela também é corcunda até. Agora eu consigo andar. Daí Jesus Cristo fala: eu vou tirar esse peso sobre as suas costas, mas eu vou te dar um outro. Eu vou te dar um jugo. E jugo não é leve, não é algo tranquilo de carregar, embora o versículo 30 fala: porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Meus irmãos, não existe fardo leve, não existe jugo pesado, jugo leve, suave, não existe. Mas Jesus Cristo fala que dele é. Como isso? Primeiro, nós vamos entender que o jugo de Cristo e esse fardo de Cristo não é o oposto da lei. Jesus Cristo inclusive usa a lei.
o jugo de Cristo a lei está no jugo de Cristo também, está no fardo de Cristo. Só para vocês entenderem, não foram poucas as vezes que eu já encontrei algumas crianças chorando para o pai, para a mãe, e falando assim: pai, meu pé está doendo. Mas por que está doendo? Meu pé está doendo, está machucando. Aí o pai e a mãe olham, o sapato está invertido. Ele ficou o dia inteiro com aquele sapato invertido e os pés estão quase roxinhos, coitado. Mas ele está lá: mãe, está doendo meu pé. É claro que está doendo o seu pé. Você colocou o sapato errado. Isso quando o pai não é novato, ele mesmo coloca errado, né? Mas eu acho que eu vou fazer isso. Mas você colocou errado, por isso está doendo. Daí vai, inverte, e daí a criança até sente um alívio, né? É mais ou menos isso que acontece com a lei. Quando nós usamos da maneira errada, ela machuca, ela dói, ela pesa. Só que quando nós usamos a lei da maneira correta, ela traz alívio, ela é boa. Inclusive, a palavra aqui, leve, suave, tem muito mais a ideia de benignidade. A mesma palavra aqui aparece lá em Gálatas sobre os frutos do Espírito, só que na nossa versão é traduzida com benignidade. Em outras palavras, olha, carrega o jugo de Cristo porque é bom, vai te fazer bem, vai te fazer muito bem. Mas está pesado. Olha, então você ainda não entendeu, você está usando a lei da maneira errada, você está usando a palavra da maneira errada. E eu falo isso, eu quero enfatizar isso, porque muitas vezes eu tenho ouvido menos doutrina, menos Bíblia, mais Cristo. Meus irmãos, nós não conseguimos ir até Cristo sem Bíblia. Nós não conseguimos servir a Cristo sem a sua palavra. Nós não conseguimos servir a Cristo sem conhecer as doutrinas que a Bíblia fala. Sem conhecer as doutrinas que a Bíblia nos dá. Em outras palavras, Cristo nos dá o alívio, é verdade. Mas Cristo também nos dá um jugo que nos faz muito bem. Deus nos dá ordem, Deus nos dá um trabalho que traz alívio, traz descanso, traz descanso e refrigério para a alma. Primeira coisa que Cristo nos manda é ir até Ele. A segunda coisa que Cristo nos manda é tomar o jugo. A terceira coisa que Cristo nos manda, versículo 29, vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Essa é a terceira coisa que Cristo nos manda. Ir até Ele, tomar o jugo e aprender dele. Aprender dele é algo que nós precisamos entender bem. E já pegando um pouco do gancho do que eu acabei de falar. Tem muita gente falando que eu quero mais Cristo e menos doutrina. Eu quero mais Cristo e menos Bíblia. Meus irmãos, se você não conhece as doutrinas que a Bíblia nos dá, se você não conhece a Bíblia, se você não conhece a Palavra de Deus, você não consegue ter mais de Cristo. E é por isso que Jesus Cristo vai falar: aprendam mais de mim. Aprendam de mim, saiba quem eu sou, saiba o que eu faço, saiba o que eu ensino. É muito mais. Estar unidos com Cristo, é impossível estar unidos com Cristo sem conhecer quem Ele é, sem conhecer o que Ele ensinou, sem saber o que Ele fez. É impossível. Só para os irmãos terem uma ideia, eu gostaria de mostrar o peso de aprender mais de Cristo, de saber quem Ele é. Abre em João 17. João 17. Olha só, parece que aquelas pessoas que dizem: eu não quero doutrina, eu quero Cristo, eu não quero teologia bíblica, eu quero Cristo, eu não quero esse livro aqui, eu quero mais Cristo. Eles deveriam ler mais a Bíblia, e daí eles leriam textos como esse. Eu quero ser salvo. Para ser salvo, eu preciso ir até Cristo. Como é que eu vou até Cristo? Olha só. Tem, versículo 1 a 3, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti,
como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só, conhecer a Deus, conhecer a Cristo é vida eterna. Vida eterna, o que é? Conhecer a Deus e conhecer a Cristo. É impossível, e algumas pessoas não entenderam isso ainda, é impossível ter a vida eterna sem conhecer a Jesus Cristo. Um detalhe interessante é que conhecer a Cristo não é simplesmente intelectualmente falando, né? Não é simplesmente saber quem Ele é apenas por intelecto, é muito mais do que isso. E é claro também que para conhecer a Cristo nós dependemos do Espírito Santo, porque muitas vezes nós olhamos para a Bíblia, lemos alguns textos e fica difícil de entender, nós não entendemos o que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos do Espírito Santo. Isso porque Deus revela a sua vontade para quem Ele quiser. Mateus 11, um texto anterior ao que nós estamos vendo hoje à noite, versículo 25 a 27, fala exatamente sobre isso. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor revela a tua palavra. É verdade que não para todo mundo, mas o Senhor revela, para que eles possam te conhecer, possam me conhecer e aceitar o convite. Eu te agradeço, te louvo, ó Deus, porque o Senhor revela a tua vontade. E é verdade que o Senhor não revela para muita gente. Para quem é muito orgulhoso, o Senhor não revela. Para aqueles que são arrogantes, o Senhor não revela. Mas o Senhor revela aos humildes, aos pequenos, àqueles que são dependentes, aqueles que reconhecem que dependem de Cristo. Eu te louvo por isso. Versículo 25, 26 e 27, olha só. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. É verdade. Nem todo mundo vai conseguir conhecer o Pai. Nem todo mundo vai conhecer o Cristo. Eles podem conhecer, eles podem entender intelectualmente algumas coisas que a Bíblia nos fala, mas não vai conseguir conhecer realmente a Cristo. Existe uma diferença, e para o judeu isso era muito mais forte do que para a gente. Há uma grande diferença entre saber quem é e conhecer uma pessoa. Saber quem é, você pode dizer: olha, eu sei quem é o Manuel. O Manuel, ele é licenciado, ele mora aqui no Riacho, ele é casado com a Patrícia, e uma monte de coisa. Você conhece bem o Manuel? Não, eu conheço. É diferente. Eu sei quem ele é, sei algumas coisas sobre ele, tenho algumas informações sobre ele, mas conhecer mesmo, daí já é um pouquinho diferente, já é um pouquinho, está bem distante. Nós temos uma frase aqui que é parecida com aquilo que eles entendem. Para você conhecer bem uma pessoa, você tem que comer pelo menos 1 quilo de sal, não é isso? Essa é a frase que eu geralmente falo. A ideia é, você precisa, nunca é suficiente, não é? Você precisa sempre de maior companhia, você precisa estar sempre conversando com a pessoa, você precisa estar com a pessoa para poder conhecê-la bem. Quando eu era criança, quando eu ouvi essa frase, eu ficava imaginando como deveria ser ruim, pegar um saco de sal, abrir e cada um ficar com a colher lá colocando na boca. Coisa horrível, né? Com mais 1 litro, mais 5 litros de água do lado, tomando e comendo sal, né? O que tem a ver comer sal e comer sal? Até que eu aprendi que o sal você vai temperar comida, né? Quando eu casei, eu fiquei esperando isso acontecer. Primeiro saco, foi embora, eu conversava com a moça, percebi que eu conhecia ela também. Eu falei assim: eu acho que aqui eu comi comida muito salgada, eu vou precisar de mais um. Vou esperar mais um. E foi o segundo saco, e eu não conheço mais. Já foram não sei quantos sacos. E já foram muitos quilos de sal. E ainda assim eu não conheço muito bem a coisa. Se é assim com pessoas limitadas, eu fico imaginando o seu Lara e o Zete. Deve ter comido sei lá quantos quilos, né? Eu acho que ainda não se conhece tão bem assim. Sempre há surpresas. Sempre. Eu não esperava isso da pessoa. Eu não imaginava que fulano de tal pensasse isso. Eu não imaginava. Se é assim com pessoas limitadas como nós, imagine
com alguém como Cristo, que vai além do nosso intelecto, vai além da nossa imaginação. E por isso, meus irmãos, se você acha que você conhece bem a Cristo, tá, eu tenho uma triste notícia para você: falta muito ainda para você conhecer bem a Cristo. João, quando ele escreve a sua primeira carta, ele vai dizer assim: meus irmãos, aquilo que nós vimos, apalpamos com as nossas mãos, vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos, aquilo que Cristo nos falou, eu estou passando para vocês, porque vocês precisam conhecer quem Ele é, vocês precisam saber quem é Cristo, para que vocês assim possam sentir a verdadeira alegria, para que assim vocês possam sentir a verdadeira paz. Eu falo isso porque eu conheço muita gente atribulada, que se diz crente. Eu conheço muita gente angustiada, que se diz crente. Não estou falando que ela não é, mas se ela aprendesse mais de Cristo, se ela conhecesse mais a Cristo, ela seria um pouquinho menos angustiada. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais alívio para a alma nós temos. É isso que Jesus promete. Olha só: tomai sobre vós o jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E nós aprendemos mais em Cristo, nós achamos descanso para a alma. Enquanto nós não aprendemos quem Ele é, enquanto nós não tomamos o jugo, enquanto nós não vamos até Cristo, nós não vamos conseguir encontrar alívio, nós não vamos conseguir encontrar descanso, nós não vamos encontrar realmente a verdadeira paz que muitas vezes nós desejamos, nós não vamos conseguir encontrar a verdadeira alegria que muitas vezes nós buscamos. Por quê? Porque nós conhecemos de tudo, menos daquilo que realmente importa. Nós aprendemos sobre muitas coisas, menos daquilo que é mais importante para nós, que é Jesus Cristo. Aprender mais de Cristo. Por que aceitar o convite de Cristo? Primeiro, porque ele é gratuito. Jesus Cristo vira para a multidão e diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Eu não vou cobrar nada. Isaías 55 vai dizer: vocês estão gastando tempo e dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não satisfaz. Eu tenho um presente melhor, eu tenho algo mais saboroso, algo que alimenta de fato. Jesus Cristo vai dizer assim: aquele que comer do meu pão jamais terá fome, aquele que beber do meu sangue jamais terá sede. Jesus Cristo não está dizendo fisicamente: eu tenho que comer realmente a carne de Cristo, nós temos que beber realmente o sangue de Cristo. É um símbolo para aquilo que Cristo representa. Nós precisamos aprender mais de Cristo, e assim nós não vamos ter mais sede, nós não vamos ter mais fome. E aí sim nós vamos entender o que é sentir a vida. Mas olha só, quando Jesus Cristo oferece, Ele oferece de graça. O que eu preciso fazer? Nada. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo, eu não preciso fazer nada para receber esse convite. Não, você não precisa pagar nada. E a lei para que serve? Olha, quando você receber esse grande presente da salvação, que é a vida eterna, quando você receber os grandes presentes do reino de Deus, daí você pega a lei e você vai ver como me agradar, como me agradecer. Está lá. Você quer me agradar? Você quer me agradecer por aquilo que eu te dei? Olha para a lei. Não faça o inverso. Não coloque o sapato da maneira errada. Primeiro olhe para Cristo. Aceite a Cristo. Conheça quem Ele é. E assim você vai praticar a lei para tentar agradá-lo. Ao contrário. Nós não obedecemos a lei. Nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós não temos boas obras para obter a salvação. Nós já somos salvos. E é por causa disso que eu consigo praticar boas obras. É por causa disso que eu posso olhar para a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e praticá-la como Deus quer. Para agradecer a Ele: Senhor, o Senhor tem me feito tantas coisas. O Senhor me deu a salvação, que é o maior presente de todos. Eu quero dar alguma coisa para o Senhor. O que eu posso fazer? Olha minha palavra e busca. Primeiro, é gratuito. Por que aceitar? Porque é de graça. É pela graça. Você não precisa fazer nada. Segundo, porque ela traz alívio. É verdade que muitas vezes ao nosso redor o mundo vai estar caindo aos pedaços. É verdade que muitas vezes nós vamos estar, como os discípulos estiveram, num barco no meio de uma grande tempestade. Mas se Cristo está no barco, tudo vai muito bem, não é? Eu posso ficar tranquilo. Quando Cristo está comigo,
quando Ele me dá essa paz, o mundo pode desabar do lado, e ainda assim eu estou livre. Por que aceitar o convite? Porque o jugo dele faz bem. Diferente de qualquer jugo que qualquer religião traz, diferente de qualquer coisa que as demais religiões nos obrigam a fazer, aquilo que Deus nos manda, ela nos faz bem, ela é temível. Por que aceitar o convite de Cristo? Simplesmente porque Ele é manso e humilde de coração. Ele é um mestre bondoso. Às vezes nós temos tem algumas pessoas que entraram na faculdade agora, né? Estão começando a estudar agora. Nós sempre temos aquele professor que nós temos que respirar não até 10, né? Até 50. Nós temos que ter muita paciência, porque ele é agressivo, mas Jesus Cristo como mestre, ele não é desse tipo de mestre, ele não é esse tipo de professor que é agressivo, esse tipo de professor que quer ver o nosso mal, que quer ver a gente reprovado. Nós temos um mestre, Jesus Cristo é aquele mestre manso, humilde, que quer nos ver aprovados. Eu tive alguns professores que eles sempre faziam pegadinhas na prova. Ele dava a prova sempre com a intenção de, sempre aquelas pegadinhas, né? Para ver a gente ser reprovados, para ver a gente ser tirando nota baixa. Esse é o motivo. Jesus Cristo, quando Ele nos manda a prova, Ele não manda a prova para nos ver reprovados. Ele não faz pegadinha com a gente. Ele nos dá provas, nos dá testes, simplesmente porque Ele quer nos ver aprovados. A grande diferença de alguns mestres hoje em dia e do grande mestre Jesus Cristo. Por todos esses motivos, meus irmãos, por todas essas razões, por tudo isso que significa esse chamado de Cristo, o convite se estende a nós hoje. Aceite o convite de Cristo. O convite de Cristo é sair até Ele, para tomar o jugo dele e para aprender dele. Que Deus abençoe.